Oi, Beleza. Elimar. Tá gravando a Elimar aí também. Bom, pessoal, eu deixo todo mundo no mudo. A conversa vai funcionar assim. Vai ter um primeiro momento que eu vou fazer algumas perguntas para a Michi e depois a gente vai abrir para perguntas. Aí todo mundo vai poder fazer perguntas para a Michi. E no final, a Michi despede, dando seus contatos, enfim. É um formato bem simples, mas eu deixo todo mundo no mudo, porque às vezes tem uma criança brincando aí na casa, ou tem o liquidificador ligado, para não atrapalhar a conversa aqui, a fala da Michi, né? Tá legal? Bom, Beleza. antes de começar a conversa, eu quero falar como que a gente chegou até aqui, né? Primeiro, a Mish é uma amiga minha de mais de 10 anos, né, Mish? Não fala não, senão entrego. Estão ficando velho mesmo. Você continua linda, mas a idade não tem jeito, né? Mas a Mish, eu tive uma experiência em 2004, a Bruna que está participando da conversa parece que teve uma experiência também de trabalhar em acampamento de verão nos Estados Unidos. Eu fui em 2004 e 2005. E a Mish foi a pessoa que me treinou. É um processo feito pela ACM aí no Brasil, ou YMCA, né, que é uma associação mundial, né, Mish? Podemos falar assim? Tem aqui na Austrália, tem. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, assim, começando pelo treinamento do Brasil, feito pela Mish, assim, que é uma das pessoas mais incríveis em recreação. Eu percebi isso ao vivo e ela teve, eu imagino que foram mais de quantas vezes você foi para os Estados Unidos trabalhar com criança e recreação lá? Eu viajei de 2001 até 2007, todo verão eu estava lá trabalhando nos acampamentos. Mas quando Uhum. eu formei em 2004, eu fiquei um ano e meio direto no estado de Ohio trabalhando dentro do acampamento, né? Então a gente recebia grupos de fora, grupos de faculdade, grupos de empresas para fazer atividades relacionadas a dinâmicas de grupo, a comunicação, educação ambiental, várias coisas nesse sentido. Aham. Além, né, do verão, que tem atividades bastante específicas, tipo colônia de férias mesmo, né? Que eu acho que foi o que a gente fez mais lá. Aham. E após esse período da minha viagem, 2005, 2006, a minha irmã viajou com a irmã da Michi e elas se tornaram grandes amigas. E isso fez a gente ficar mais próximo, né, Michi? Sempre aniversários da Mária, enfim. Então a Michi é uma pessoa que esteve presente na minha vida nos últimos 15 anos. Aí. E, e como que a gente chegou nesse. E aí, por coincidência ou não, a Mish conheceu a Bega Race e se tornou uma atleta da Bega Race, mas não uma atleta comum. Além de uma super atleta, uma pessoa que agrega muito valor à equipe, aos colegas. Ela fez grandes amizades, né, Mish? Pelo que eu percebo, mesmo aqui de longe, você fez grandes amigos e teve grandes conquistas e tal na corrida durante esse período. Traz a mãe, traz a irmã, então é uma incentivadora do esporte, sem dúvida. Bom, e aí trazendo para o motivo dessa conversa hoje, é que entre as reuniões de treinadores, a Bega Race tem mais de 300 atletas hoje. E nas reuniões de treinadores, a gente tem percebido um aumento do caso de atletas com depressão, sabe? Número de atletas passando pelo problema da depressão, sabe? E vários treinadores expondo isso, né? É uma questão delicada. E a gente falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, porque isso impacta, obviamente, no treinamento, mas principalmente na qualidade de vida e na saúde dos nossos atletas, que é uma questão que a Bega Race quer abraçar, né? A gente não quer só atletas excelentes, a gente quer promover a saúde, promover qualidade de vida, promover socialização, e isso é um dos nossos desafios. E aí eu propus da gente fazer um muito além do treinamento e chamar a Mish, que é uma super psicóloga, que já trabalha com isso há algum tempo, atendendo pessoas, que tem uma formação legal, tem mestrado em lazer pelo UFMG, né, em terapia comportamental. Ela pode falar um pouco mais da formação dela.
para fazer esse bate-papo e, quem sabe, ajudar algumas pessoas. Eu percebo, eu sou da linha que a gente tem que falar dos problemas, expor mesmo, porque todo mundo tem problemas. Eu acho que eu tenho diversos casos de depressão na minha própria família, tem vários amigos com depressão, enfim, eu acho que a gente tem que tentar falar disso da forma mais aberta e natural possível, entendendo com empatia de que é um problema que todo mundo está sujeito, né? E aí a gente vai começar a conversa com perguntas e respostas para a Michi, para introduzir o assunto e depois abrir para o pessoal. Tá legal, Michi? Introduzir Beleza. bem assim ou você quer falar mais uma coisa da introdução? Eu acho que, na verdade, eu quero começar agradecendo a BH Reis pela oportunidade e não só agradecendo, mas parabenizando também, porque eu acho que abrir esse espaço para a gente poder falar de depressão, mas não só de depressão, mas a saúde mental como um todo, é um diferencial da BH Reis, porque a gente entende que as questões relacionadas à saúde mental, elas estão batendo cada vez mais na nossa porta e de forma invasiva. E ainda existe, em pleno 2019, uma tendência a olhar para essas questões com preconceito, com tabu. Então, eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente entende realmente como é que funciona e a gente pode diminuir um pouquinho essa questão relacionada aos preconceitos, porque são justamente eles que dificultam o acesso a tratamento, o acesso a diagnóstico. Infelizmente, a depressão ainda hoje ela é muito subdiagnosticada, apesar da tecnologia estar super avançada, justamente em função do preconceito. Porque por a gente usar até no senso comum ou como uma brincadeira a palavra eu estou deprimido, para falar de uma tristeza, por exemplo, faz com que muitas pessoas entendam a depressão como uma frescura, como uma falta de um lote para capinar, como uma falta de trouxa de roupa para lavar, né? E não é isso, né? A depressão é uma doença extremamente séria, multifatorial, existem questões relacionadas a questões econômicas, sociais, fisiológicas mesmo, que levam a esse transtorno. Então, eu acho que a BH Reis está de parabéns por abrir esse espaço para a gente poder olhar para essa questão com cuidado. Né? Vocês já publicaram vários textos relacionados à saúde mental. Teve uma coisa muito bacana que foi o relato da Sandra, né? Que passou por depressão. Tá Você aí não podia lutando participar, né? Aqui. Exatamente. Verdade. Pode? Obrigado, Mish. Obrigado. A proposta desse projeto, que é minha ideia do Muito Além do Treinamento, é justamente trazer esses temas que vão além do treinamento esportivo e passa pela qualidade de vida e saúde. Mish, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Você, assim como nós, treinadores aqui da BH Reis, você sente o aumento no número de casos de depressão? E quais são os números oficiais dessa doença atualmente? Aí eu posso intrometer um pouco aqui, falando que eu percebo um mundo em constante transformação. Em constante transformação, não. Em um momento de muita transformação. Tecnológica, principalmente. As relações elas estão ficando um pouco diferentes, né? Assim, a forma de lidar, as relações familiares com grupos de WhatsApp, né? As formas de discutir as coisas estão um pouco diferentes. O Gabriel está aí na área, vou mutar ele aqui. E se eu tenho uma suposição que isso também afeta na quantidade de casos de depressão atualmente. Bom, enfim, quais são esses números? O que você tem a dizer sobre isso? Mish? Mish? Gabriel? Pessoal, tem alguém me escutando? Eu estou, Israel. Eu estou escutando. Uai, a Mish travou. Obrigado, Israel. Vamos ver o que aconteceu.
Mish, deixa eu chamar ela aqui, não. Mish perguntando se foi só o dela. Não, né? Ah, voltou, Mish. Voltou, estamos aqui. Tá aí? Ah, então tá. Você entendeu minha pergunta? Até onde você ouviu? Entendi, não, acho que eu entendi. Sim. Para escutar? Tá dando para escutar. Deixa eu... Tem um problema? Tá meio lento, né? Agora eu tô te Será que escutando. Não, vamos lá então. Eu percebo sim, enquanto profissional, eu percebo sim um aumento de pessoas sendo afetadas pela depressão, parciais daqui a pouquinho, mas existe para esse aumento, né, de pessoas relacionadas à saúde mental. Tá dando para acompanhar? Tá travando um pouco às vezes, Mish. Deixa eu ver se eu vou. Você alterou alguma coisa na sua internet aí? Que tava falando. Deixa eu ver como é que ela tá. Não, a internet está tranquila, Tá. parece. Qualquer coisa a gente tira o seu. Bom, tenta falar agora. Bom, vamos lá. Uhum. Estou tentando entrar para o celular aqui também para ver se Isso, às vezes no celular. alguma coisa do celular ou não. Mas então vamos lá. Eu estava falando que existem algumas questões que estão influenciando no aumento, né, dos casos de depressão. Um deles que eu acredito que esteja interferindo demais hoje em dia é a tecnologia, né? E essa tecnologia representada por várias coisas, desde o uso excessivo de aparelhos tecnológicos, quanto as consequências que as redes sociais trazem, né? Uma dessas consequências é, por exemplo, nós temos uma tendência meio que natural, digamos assim, de se comparar com outras pessoas, né? E nas redes sociais, quando isso acontece, pode ser muito perigoso se a gente vive essas redes sociais de uma forma não crítica, né? Porque o que é postado no Instagram, no Facebook, são só as coisas positivas da nossa vida, né? Então, as nossas saídas, as nossas viagens, a foto, né, com um parceiro super feliz. E se a gente não analisa isso de forma crítica, a gente passa a entender que a vida de todo mundo é muito melhor do que a nossa, né? Só que é perigoso, porque ninguém está 100% feliz o tempo todo. E é importante que não esteja feliz o tempo todo, né? Porque as nossas emoções, cada uma delas tem um sentido de ser, né? Elas têm um objetivo muito específico. Fora isso, o uso excessivo de tecnologia, ele traz a gente para um nível mais individualista, né? Porque estou eu ali com meu tablet, com meu celular, e isso muitas vezes impede uma troca social, uma conversa com alguém, né? E isso leva a um isolamento, isso leva a uma tendência a pessoa ficar mais focada em si mesma, né? E se tem já alguma tendência ali a alguma questão emocional, é possível que isso seja reforçado ou até enfatizado, né? Fora isso, nós temos tido muito poucas experiências de viver realmente a frustração, né? As crianças hoje em dia, elas estão sendo educadas com menos limites, então elas passam a ter menos tolerância à frustração. E eu acho que a tecnologia tem a ver com isso também, né? Porque se eu, de alguma maneira, me cansei de uma conversa com alguém ou não tive o que eu queria ali naquele momento, eu simplesmente fecho um aplicativo, termino uma conversa, ao invés de lidar com o problema, né? Isso pensando em relações propriamente ditas, né? Questões sociais como violência, aumento da violência, faz a gente ficar um pouco mais retraído, mais
fechado no nosso mundo, questões econômicas que nos levam a várias preocupações, né? Então, tudo isso acaba influenciando nesse aumento. Então, para a gente pensar em alguns dados oficiais, eu fiz o meu dever de casa e pesquisei na Organização Mundial de Saúde, os dados mais recentes são de 2018. E é muito interessante que eles falam que até 2020, que há uns anos atrás a gente pensava, não, 2020 vai demorar demais para chegar, né? Mas não, já é ano que vem. Até 2020, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades e de todos os lugares do mundo vão sofrer com depressão. E o mais sério disso é que ela, nessa época, ela vai ser considerada, já está, na verdade, sendo considerada uma das principais causas de mortalidade e de incapacidade no mundo todo, né? Tem várias pessoas aposentando em função da depressão. Isso é muito sério. Além disso, no Brasil, por exemplo, em 2016, 75,3 mil trabalhadores foram afastados pela Previdência Social por causa disso, né? A depressão está sendo considerada o mal do século. Então, para ter esse nome já é algo bastante alarmante, né? E na América Latina, ela está sendo considerada, o Brasil está sendo considerado o país com a maior população em depressão. Nós temos 5,8% da população sofrendo desse mal, né? É interessante pensar que as mulheres têm uma tendência maior a passar por isso em função das alterações hormonais, mas, ao mesmo tempo, uma coisa curiosa que eu percebo, pelo menos na minha clínica, é que as mulheres têm uma maior facilidade de buscar ajuda profissional, até nesse caso, né? E fica aí um alerta muito sério para os homens, que eu acho que até em função do machismo que a gente vive, os homens são forçados a dar conta o tempo todo, e isso é extremamente sério, porque a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo, nós somos humanos, a gente tem que reconhecer a nossa humanidade e reconhecer quando é o momento de pedir ajuda, quando é o momento de admitir, olha, sozinho não dou conta mais, né? Deixa eu ver o que mais aqui que o meu dever de casa... Eu queria só fazer uma observação. Aqui, eu acabei de me mudar aqui para uma outra cidade na Austrália e eu estava até conversando com a Mel, minha esposa, sobre isso. Aí então a gente está frequentando assim lugares, bibliotecas, aula de yoga gratuita, eventos promovidos pelo governo, gratuitos, assim, para a gente tentar conhecer pessoas. E a gente fica horrorizado como todo evento relacionado a autocuidado, ele é frequentado 80%, 90% por mulheres. Como elas se cuidam mais, como elas interagem. Então, você vai numa aula de yoga, 80% são mulheres, assim, sabe? Você vai numa meditação, eu fico impressionado mesmo como o autocuidado não é levado a sério pelos homens, assim, né? Você não vê muito, né? Você vai até em palestras, né, sobre alimentação, que seja, enfim, sempre tem um maior número de mulheres. Isso também é uma coisa que eu percebo muito. Eu imagino que você deve ver isso no consultório mesmo. Acho que até um dado interessante, hoje, no meu consultório, eu não estou atendendo nenhum homem. Uhum. Porque eu acho que ainda tem, além do preconceito, ou até causado pelo preconceito, muitos homens têm vergonha de falar que está fazendo terapia, que precisa desse tipo de ajuda, né? Que, infelizmente, ainda hoje, a depressão e muitas outras questões relacionadas à saúde mental, elas são consideradas como frescura, como uma fraqueza, e não é por aí, né? É uma doença bastante séria que precisa realmente de ajuda. E se a gente continua pensando nisso, se a gente continua fazendo esse tipo de brincadeira, eu ouço isso o tempo todo, né? Tipo, fulano tá com depressão. Só dá uma trouxa de roupa para ele lavar que ele vai sarar rapidinho, né? Ou então pensar que é só uma fase ruim que vai passar, isso também dificulta o acesso a tratamento apropriado, né? Uhum. Bom, isso dá um link para a nossa segunda pergunta. Quais são os sintomas da depressão e o que diferencia depressão da tristeza profunda, Mish? Uhum. Vamos começar falando, então, dessa diferença, né? Porque
Quando a gente pensa na tristeza, a gente tem que entender que ela é uma emoção necessária e que vários eventos da nossa vida cotidiana vão nos fazer ficar triste. Por exemplo, perda de alguém significativo, tanto, né, pela morte ou pelo término de uma relação, por exemplo. Uma demissão repentina, uma doença, tudo isso leva a pessoa a sentir a emoção tristeza. E essa emoção ela é extremamente importante de ser vivida, né? Porque a tristeza, ela nos convida a parar para refletir, a pensar sobre os nossos comportamentos e as nossas atitudes e como isso afetou aquela relação que terminou, por exemplo. A tristeza, ela também, de alguma maneira, é uma forma de comunicação, porque quando eu me mostro evidentemente triste, eu estou comunicando para outra pessoa que eu estou precisando de cuidado, que eu estou precisando de atenção, né? A gente pode pensar nas emoções como uma forma de comunicação também, e eu acho isso é extremamente rico e importante da gente pensar, porque hoje em dia, ou na verdade, né, desde muito tempo, nós não somos estimulados a falar das nossas emoções. E isso é extremamente sério se a gente pensa que, em alguma medida, toda doença psiquiátrica, ela diz de uma desregulação emocional, né? A gente pode pensar, por exemplo, na depressão como uma experiência excessiva de tristeza, né? A tristeza, em alguma medida, ela é importante, porque por causa disso tudo, né? Ela faz a gente pensar sobre a vida, ela faz a gente refletir sobre as nossas escolhas. E quando a gente para esse momento para pensar no que é que a gente quer para a nossa vida, no que é que os meus comportamentos estão influenciando, em como os meus comportamentos estão influenciando as minhas atitudes, as minhas relações, a gente tem a oportunidade de fazer melhores escolhas, né? Então, entender que é preciso, sim, passar pela tristeza e passar por todas as etapas, né? Por exemplo, do luto. Quando a gente perde alguém, quando a gente passa por um término de uma relação. Porque se a gente evita essa tristeza, a gente evita esse processo de elaboração que vem com ela, de entender o que aconteceu. E a gente tem uma tendência hoje em dia a buscar o prazer a todo custo. Só que isso faz a gente mascarar muitas vezes algumas experiências que precisam ser elaboradas e que, se não forem elaboradas, elas podem surgir de novo num outro momento, numa outra situação completamente diferente, né? Então, pensando nesse lado, a gente pode entender que a depressão ela é um estado de tristeza mais profundo e duradouro e que afeta vários outros aspectos da nossa vida, né? Então, alguns sintomas da depressão dizem respeito a uma diminuição da nossa vontade, as atividades que a gente fazia de forma cotidiana, elas deixam de nos dar prazer, a gente deixa de estar motivado para fazer essas atividades diárias. Ela afeta o nosso sono, então a gente pode ter um excesso de sono ou então uma insônia mais agravada. Ela altera também o nosso apetite, o que pode levar tanto à perda de peso quanto ao ganho de peso. Ela altera as nossas relações, porque muitas vezes a gente tem uma tendência a pensar na depressão como aquela pessoa que está na cama o tempo todo, sem vontade de fazer as coisas, mas ela pode aparecer através de uma agitação psicomotora também, de uma agressividade maior. Então, é importante a gente olhar para essas coisas todas. A nossa autoestima, geralmente as pessoas com depressão, elas têm uma autoestima muito baixa, elas não se acham significativas, valorosas. A pessoa pode começar, e aí é uma das coisas mais sérias, né? Porque a pessoa passando por essa experiência de depressão, ela pode começar a ter ideações suicidas, ou então pensamentos autodestrutivos, né? Um desejo de ter alguns comportamentos autodestrutivos, como a automutilação, por exemplo, que é muito séria e que a gente vê sendo utilizada com muita frequência por adolescentes. E aí é importante falar também que a depressão ela pode afetar qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Infância, adolescência, fase adulta, idosos. Então, a gente precisa ficar de olho nela em todas essas fases, né? Ela leva também uma dificuldade de concentrar, a sensações de culpa excessiva. A gente tem
culpa o tempo todo, a gente tem aquela sensação de fadiga, de cansaço, de falta de energia o tempo todo, né? Então, esses são os sintomas mais graves, né? A depressão, ela pode aparecer em 3 níveis, assim, leve, moderado ou grave, né? Então, é importante a gente estar atento a esses sintomas, até para saber que tipo de ajuda procurar. Uhum. Ótimo. E qual, ainda dentro dessa pergunta, né? E quando que a gente deve procurar um psicólogo? Quando a gente deve procurar um psiquiatra? Quando a gente percebe que está com depressão ou suspeita, né? Sim, essa pergunta é extremamente importante, porque eu acho que tem a ver um pouco também com a questão do preconceito, né? Quando a gente pensa, nossa, eu vou ter que procurar um psicólogo, vou ter que procurar um psiquiatra, será que eu tô doido, né? Tem uma colega minha que ela fala, a gente discutindo sobre essa questão do preconceito das pessoas ainda hoje em relação a fazer terapia, ela falava assim, Mish, eu acho que as pessoas que procuram a terapia, ao invés de doido, eles são os melhorzinhos, né? Porque são, na verdade, as pessoas que estão procurando se conhecer, que estão procurando se aprofundar nas questões que elas vivem e a partir disso, poder fazer escolhas mais satisfatórias, né? Então, quando se trata de depressão, eu acho que a gente tem que pensar nos sintomas que estão aparecendo. Pensando na questão desses níveis em que os sintomas vão aparecer, a gente pode pensar que a depressão no nível moderado ou no nível grave, ela vai precisar de uma intervenção psiquiátrica em função da necessidade de entrar com tratamento medicamentoso mesmo, né? Porque muitas vezes a depressão ela é causada não só por fatores ambientais, né, que são aquelas coisas todas que a gente falou, por exemplo, o término de uma relação, uma demissão, alguma perda significativa, mas ela pode ser causada também por um desequilíbrio neurofisiológico, né? Alguma função do cérebro ali está fazendo com que alguma coisa lá dentro da nossa cabeça não funcione muito bem. Então, os remédios psiquiátricos, eles vão interferir nessa maneira como as nossas sinapses estão acontecendo, né? A sinapses é a comunicação entre os nossos neurônios que fazem com que a gente tenha a sensação de bem-estar que diz de uma constância, que é o que a gente está buscando, né? Porque a gente não pode também estar feliz demais o tempo todo, isso também não é certo, né? Mas agora eu acredito, assim, até puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, e muita gente, eu acho que compartilha disso, a psicoterapia, ela traz benefício para todo mundo, né? Porque é um processo de autoconhecimento, é uma parada na sua semana para você poder cuidar de você, para você poder olhar para as suas questões, né? E a partir dessa parada, a gente entra em contato com coisas que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a buscar mais sentido para a nossa vida, né? Acho que são os dois tratamentos. Uhum. O medicamentoso, a intervenção psiquiátrica, ela vai interferir na parte social, quanto na parte emocional, né? Porque muitas vezes essa depressão ela pode acontecer também em ressignificar essa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as situações que nós estamos vivendo, as nossas relações e tudo mais. Uhum. Eu vejo o psicólogo, talvez, como fundamental, inclusive para o próprio psicólogo, quando ele percebe que necessita de um psiquiatra, ele é importante para essa triagem inicial, né, Mish? Eu acho que, sem dúvida, é a primeira pessoa que deve ser consultada, eu imagino, né? Estou falando aqui. Eu concordo, assim, não sei se não acredito que isso seja unânime. Mas eu sou da opinião, acho que até por ter uma mãe enfermeira, eu sou da opinião que medicamento é a última instância. Tem outras possibilidades de intervenção menos invasivas e podem trazer vários benefícios, né? Porque se a gente pensa em termos de
dos medicamentos psiquiátricos, eles vão demorar um tempo para começar a agir, né? Os medicamentos psiquiátricos, eles vão demorar aí entre 2 a 4 semanas para começar a trazer os benefícios, e por isso dificulta muito na adesão dos pacientes, né? O paciente pode ficar assim, poxa, mas eu já estou tomando esse negócio tem 3 semanas e não estou sentindo diferença nenhuma. E aí a pessoa não adere ao tratamento e fica desmotivada porque não está vendo sentido para aquilo ali, fora os efeitos colaterais que eles trazem, né? Então, a psicoterapia ela já pode ajudar nessa possibilidade de intervenção, de desenvolvimento de estratégias para poder lidar com as consequências da depressão, né? E aí eu acho que até entrando já um pouquinho na atividade física, ela também se apresenta como uma intervenção não medicamentosa, né? Que por ser menos invasiva, vai também trazer vários benefícios sem os riscos que a medicação pode trazer. Legal. E é importante também ressaltar que tem casos que é com medicação, né? Que isso também é um outro preconceito que existe, que as pessoas às vezes não querem tomar um antidepressivo, quando o caso é nitidamente de antidepressivo, também faz parte e também, se necessário, né? E se for de acordo com psicólogos e psiquiatra, também não tem problema nenhum. Até pensando sobre esse medo, né? Acho que uma das coisas que leva a esse medo do uso de medicamentos psiquiátricos é porque é conhecido, né? As pessoas falam muito que as medicações psiquiátricas, elas causam dependência. E realmente, algumas causam dependência. Mas se elas forem acompanhadas, né? Se esse tratamento for acompanhado por um profissional competente, que entende o que ele está fazendo, o risco dessa dependência é menor, né? E aí, uma coisa que a gente vê com frequência também, que é muito sério, é as pessoas começarem a sentir o benefício do medicamento e aí, por algum motivo, assim, o medicamento acabou e não teve oportunidade de comprar um novo medicamento, as pessoas simplesmente param de tomar essa medicação. Isso é muito importante a gente atentar para isso, porque o desuso da medicação, que a gente chama de desmame, ele precisa ser feito gradativamente. Porque se ele for cortado de uma hora para outra, as chances de recaída, né, dos sintomas surgirem novamente é grande. Então, a gente precisa desse acompanhamento profissional o tempo todo, né? Porque senão a gente corre o risco de, ao invés de melhorar, piorar. A experiência que eu tenho na minha família é que a introdução ao medicamento é complicada também, se encontrar a dosagem e a quantidade perfeita, e a retirada também é super delicado, né? Tudo isso realmente precisa de ser acompanhado por um profissional competente. Michi, e qual que você acha do exercício físico como ajuda ao combate à depressão, né? Como e quando e quanto o exercício físico pode ajudar o indivíduo com depressão? Ele é muito interessante. Ele é muito interessante porque a atividade física ela vai trazer benefícios tanto sociais quanto psicológicos e fisiológicos, sem, como eu tinha falado antes, o risco, né? Então, repartindo esses 3 tipos de benefícios, da depressão, a gente entende que as atividades físicas elas vão ser responsáveis, isso se feitas de forma regular, num nível moderado, né? Porque assim, aquela caminhadinha muito leve, falando no celular, uma vez por semana, ela não vai trazer tantos benefícios quanto aquele momento que você realmente separou no seu dia para fazer essa atividade física, largando tudo de lado e se dedicar realmente àquilo, né? Então, essa prática regular, ela vai trazer alterações fisiológicas e bioquímicas, né, que vão levar a uma liberação de substâncias importantes
a ansiedade também, né? Acho que a ansiedade é importante a gente falar dela também, porque ela está muito atrelada tanto à depressão quanto ao nosso mundo moderno, né? Assim, acho que quem nunca viveu um momento ansioso é porque morreu já, né? Porque o ritmo de vida que a gente está, ele leva a isso, né? E isso é muito importante a gente se atentar para isso também. Mas então, voltando a essas alterações, a atividade física ela vai liberar neurotransmissores que são extremamente importantes para a comunicação das nossas células dentro do nosso cérebro, né? Então, a gente vai falar aí de noradrenalina, de serotonina, de endorfina, né? Uhum. De prazer, de bem-estar, que são extremamente importantes, né? Pelos aspectos emocionais, acho que até os sociais antes, né? Assim, a atividade física, ela traz uma oportunidade diferente. Ela traz uma possibilidade de você, ao exercer, né, estar ali disponibilizando do seu tempo, da sua energia para exercer aquela atividade, isso acaba fazendo com que a nossa confiança em nós mesmos aumente. E isso é extremamente importante quando a gente pensa na baixa autoestima que as pessoas com depressão vivem, né? Então, ela vai trazer benefícios cognitivos, né? Por exemplo, nos ajudar a concentrar mais, vai afetar diretamente o nosso sono. Então, a gente passa a ter um sono mais tranquilo, mais estável. Nossa, são várias coisas, assim, né? E é muito interessante a gente pensar também que a atividade física, quando a gente pensa na pessoa em depressão e nessa tendência dela de se isolar, de querer estar sozinha, de querer não ter contatos sociais, a atividade física ela proporciona o contrário, né? Então, de alguma maneira, num primeiro momento em que a gente não está, né, a pessoa sofrendo de depressão não está motivada, não está nem um pouquinho afim de fazer aquilo, a gente tem que pensar que tem que ser um pouquinho de uma forçação de barra num primeiro momento, porque depois disso a gente vai começar a ter os benefícios da atividade física de forma mais direta, né? Uhum. Além dessas questões, tem a questão das alterações físicas no nível estético também, que acabam ajudando na autoestima, né? A atividade física regular, eu acho que ela acaba levando a outros hábitos mais saudáveis também, como, por exemplo, uma alteração da alimentação, que é extremamente importante não só para o nosso corpo a nível estético, mas do funcionamento mesmo, do bem-estar, da energia que essa alimentação mais natural ela promove. E isso vai trazer alterações que vai me fazer, por exemplo, gostar do que eu estou vendo no espelho, né? Que vai ajudar diretamente nessa questão da autoestima. E eu acho que principalmente a capacidade de superação, né? Porque quando eu estou ali motivada para fazer uma atividade física, reconhecendo os ganhos que eu estou tendo e também as superações dos meus próprios limites, isso me dá de forma geral. Ixi, travou. Travou? Eu estou escutando. Agora aqui, não, ó. agora voltou. A imagem de vez em quando trava, o áudio está indo bem. Mas deu para... Eu tô tentando parar meu vídeo aqui de vez em quando e voltar com ele, que parece que tá. Sim. ajudado. Mas deu para ouvir até o final. Falando um pouco da experiência como treinador, eu tenho, uma vez a BH Reis fez um projeto para a Vale, eu já falei isso em outro Muito Além do Treinamento, em que a gente fez um programa de atividade física para funcionários e eu encontrei diversos funcionários obesos, depressivos, hipertensos e eu lembro que eu falei assim, cara, nossa, como é que eu começo, né? Assim, promover a saúde dessas pessoas. E eu fiquei muito feliz porque a atividade física, ela eu acho que é o carro-chefe, assim,
Porque através da atividade física você começa a dormir melhor, através da atividade física você melhora o humor, através da atividade física você melhora a sua alimentação, né? Assim, ela vai regulando, sabe? É claro que não é todo o caso, né? Mas eu vejo a atividade física como um start, assim, como o primeiro passo. Uma atividade física regular, ela equilibra muita coisa na vida de uma pessoa, né? Então, eu gosto de pensar sempre assim, começa fazendo atividade física 3 vezes na semana e vamos ver como é que seu corpo vai se comportar. Só de fazer atividade física de moderada, vigorosa, 3 vezes na semana, você já vai ter um equilíbrio do corpo significativo, tanto sono, de humor, de balanço calórico, enfim, outras coisas também, né? Mas é legal também perceber na corrida como eu já tive vários atletas com depressão, e sabe que muitas vezes acontecia a virada, assim, que eu percebi que o cara ficou muito bem quando ele se tornava bem condicionado e ele começava a ajudar as pessoas da equipe ou as pessoas a correr, quando ele inicia uma relação de ajuda. Então, assim, ele já se sente tão bem condicionado, então bem, e aí ele põe para frente. Eu acho que é o caso da Sandra, um pouco disso também, né? O relato dela fala um pouco assim, como ela vai se tornando bem, e ela começa a agregar a família dela, enfim. Tem isso. Muito legal a gente pensar nesse aspecto social, né? Porque nós não fomos desenhados para viver em isolamento. Nós somos a espécie mais social que existe, né? A gente precisa uns dos outros para viver. Então, quando a gente começa a ver os benefícios disso para a gente mesmo, eu percebi isso em mim quando eu comecei a correr, sabe? E aí, quando as pessoas hoje em dia me falam assim, mas eu tenho preguiça, mas nossa, que canseira ter que sair para correr, não sei o quê, eu brinco que, assim, no primeiro momento, tudo mesmo. Você vai chegar em casa cansado do trabalho, cansado do trânsito que você pegou, tudo que você quer na frente da televisão, botar as pernas para cima e ficar à toa, né? Então, eu brinco que, assim, no começo, quando eu tinha que sair para correr, era um parto. Eu colocar meu tênis, eu ia me arrastando para a rua, né? Mas depois de um tempo, depois dessa constância, assim, a atividade física, eu acho que ela começa a funcionar de um jeito mais constante. Então, esses benefícios, essa produção desses hormônios do prazer, ela se torna também mais constante. Então, a motivação vem dessa prática constante, né? Depois de um tempo, sei lá, 2, 3 semanas, eu já não sentia mais esse peso todo de sair para correr. E é muito interessante, assim, falando um pouco da minha experiência enquanto corredor, enquanto atleta, é que a corrida, ela tem funcionado para mim como a coisa que hoje em dia está me dando mais disciplina. De chegar eu não me entendo como uma pessoa muito disciplinada, estou tentando trabalhar isso em outras áreas, mas de chegar a ponto de eu sair para correr debaixo de chuva, geralmente eu treino na pista aqui da PUC, e foi um dia que, assim, estava chovendo, a energia na PUC acabou, então eu estava correndo debaixo de chuva e no escuro, e achando maravilhosa aquela experiência, sabe? Sendo que num outro momento talvez você pensar assim, não tá chovendo, vou ficar quietinho em casa, né? Então, essa disciplina, ela começa a fazer parte desses benefícios também, né? E essa questão social, né? Sim, igual você falou no comecinho, o tanto de gente que eu conheci na corrida tem sido um benefício extra, assim, imensurável para mim, né? E para outras pessoas, eu imagino que também, né? E a BH Reis tem essa coisa muito legal de promover atividades sociais também, de promover a interação entre os atletas, né? Que é essencial. Legal. Sabe o que eu quero, Misha, agora? Abrir, porque eu acho esse tema muito importante a gente abrir para todo mundo participar. A gente ainda tem 15 minutos, mas a gente pode estender mais uns 5, 20 minutos aí de abertura e deixar as pessoas falarem. Quem quiser, é só levantar. Tem uma mãozinha aí que vocês podem clicar, que aí eu abro o microfone. Ou outra opção, vocês podem usar o chat, que existe. Se alguém não quiser falar, tiver vergonha e quiser escrever, aí já tem alguém que mandou mensagem no chat. O Elimar está falando aqui que, não sei se você está falando em relação à disciplina, né, Elimar? Mas ontem você saiu para treinar
sendo que tinha o jogo do Brasil e Argentina, né? Enfrentou um trânsito horroroso para poder treinar, né? Isso é muito legal. É verdade. A Eu gente perdi antecipou o as treino. outras mensagens, eu não sei se teve mais. Não, as mensagens anteriores foram sobre o áudio e tal, é que eu estou acompanhando, Mish. Alguém quer falar da experiência própria, ou falar da experiência de um amigo, ou dar a sua opinião sobre o tema? Se ninguém quiser falar, eu tenho várias perguntas aqui na manga. Mas eu queria muito que mais pessoas participassem. A Bruna, por exemplo, que é minha atleta, amiga da Michi, eu queria que a Bruna fizesse. A Bruna sofre muito, Michi, com o clima da cidade dela. Ela é corredora da Mega Race, mas ela mora em Buffalo, que é uma cidade próxima de Nova York. E ela rola de rir de mim aqui, porque eu falo com ela, eu tô no inverno aqui, tá muito frio, Bruna, 12 graus. Ela falou, Yuri, 12 graus, eu tô na praça tomando sol. Como é que é? Tinha travado aqui pra mim. Fala de novo. Do drama. Ah lá, ela falando, eu sofro demais. Eu acho que isso tem um impacto, né, Misha? O clima eu acho que afeta o humor da gente mesmo e facilita ou dificulta a prática de atividade física. A Bruna tem essa dificuldade lá mesmo, ela sente muito frio. E é interessante falar que a questão do clima, assim, eu nunca li nenhum estudo específico sobre isso, mas o clima interfere sim, não só nas questões práticas, né? Porque, por exemplo, no caso da Bruna, sai em pleno inverno americano para correr é coisa de outro mundo, assim, não é uma chuvinha que eu tô falando aqui no bairro. Exatamente. Mas eu, como treinador, parabenizo ela sempre. A gente já está agora começando a ter uma programação para o inverno, sabe, Mish? O legal de ter treinador é isso, né? Porque aí no inverno a gente reduz os treinos, faz umas metas mais simples de serem alcançadas, e aí no verão a gente puxa mais, que é o caso agora, né? O Vinícius levantou a mão aqui. Vinícius, você pode falar. Eu tirando vou tirar o microfone está aberto. Tá bom. Oi, pessoal, tá me ouvindo, todo mundo? Sim. Oi, Michi. Oi, Yuri. Oi, todo mundo aí online. Valeu. Beleza. Primeiro, dizer que é a primeira vez que eu participo, tô achando incrível, tô achando super legal e essa interação. Conhecendo até um pouco da Michi, não sabia que ela era psicóloga e, enfim, tô achando muito, muito legal. Tá? Parabéns, Mega Reis. Parabéns a Michi aí pelas explicações dadas. E um ponto que eu achei interessante da Michelle falando foi sobre disciplina. Eu também acho que na minha vida, em alguns pontos, eu preciso melhorar muita coisa. Mas o fato da corrida, eu tenho um compromisso tão grande com a corrida que eu cheguei a comentar algumas vezes, a minha irmã, a Patrícia, também faz parte da Mega Reis, que muitas vezes ela no início estava muito frio, estava chovendo, nossa, você vai assim mesmo? Eu com muito orgulho, com muito prazer, e eu achei isso fantástico, porque eu não me imaginaria nunca, primeiro para os treinos longos ou mesmo em competições, levantar às 5 da manhã para poder correr. Aí, ainda mais, com frio ou com chuva, e mesmo assim a gente está lá, né? Vinícius, então, assim, deixa eu te interromper rapidinho aqui. Estão batendo a porta aqui em casa e eu tô sozinho, eu tenho que ir lá abrir, mas continua que tá todo mundo te ouvindo. Peraí. Beleza. Então, assim, eu queria só deixar esse relato meu aí também, que eu achei incrível isso na corrida, esse compromisso que simplesmente acontece, né? Enfim, eu estou curtindo muito. Eu já eliminei 30 quilos, então assim, eu venho de uma situação que era bem desfavorável para mim, em questão de saúde, né? Os meus exames clínicos eram terríveis. Eu, com 29 anos de idade, eu decidi mudar de vida e vou chegar lá. Eu queria dizer isso para você. Legal demais. Não, e uma coisa que a sua fala me fez pensar é que, aí pensando num dos benefícios das redes sociais, né, como que, por exemplo, você falou essa coisa assim,
cara, a gente é meio louco, né? Como é que a gente vai acordar 5 horas da manhã, num dia meio chuvoso, nublado, sair da nossa cama quentinha para poder ir treinar, para poder fazer alguma atividade relacionada à corrida, né? E aí eu tô lembrando por exemplo, já tá naquela adrenalina pré-competição ou pré-treino, alguma coisa assim, e, por exemplo, fazer alguma postagem no Instagram, e aí pensar nos benefícios das redes sociais no sentido de algumas pessoas poderem ter acesso àquilo e pensar, cara, olha só, aquela pessoa está acordando 5 horas da manhã para poder fazer uma atividade física, né? E aí começar a pensar, será que tá alguma coisa parecida, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, a nossa experiência enquanto atleta, ela pode, igual você falou, né, Yuri, desse atleta que você treinou, ela pode, sim, começar a espalhar essa sementinha de forma muito positiva, né? Da gente poder afetar positivamente outras pessoas, né? Hoje eu recebi uma mensagem de um colega, até psicólogo, né? Falando, tipo, me dando parabéns pela minha disciplina, não sei o quê, que eu postei uma foto essa semana, eu com meu suquinho verde e com roupa de corrida, tinha acabado de chegar do treino, né? E dele falar assim, tipo, nossa, Michi, você tá parecendo mais nova do que quando a gente se conheceu, sabe? E isso fazer as pessoas, por exemplo, falarem, não, eu quero correr também, eu quero ter esse tipo de benefício, né? Acho que isso é extremamente válido. E a gente passa por tantas transformações, eu acho que o que o Vinícius está trazendo em relação à questão da disciplina, por transformar. Porque no primeiro momento, quando a gente procura atividade física, por exemplo, a corrida, a gente vai pensar principalmente em ganhos de saúde e ganhos estéticos, né? Eu nunca imaginaria que isso ia me ensinar uma disciplina que estava faltando para mim no meu dia a dia, por exemplo, né? Então, eu acho que a abertura a essas experiências é extremamente importante também, né? E eu acho que o tempo todo, quando a gente pensa nessas coisas, a gente está falando de saúde mental, né? A gente não precisa ter um transtorno, ter um diagnóstico para falar de saúde mental. Saúde mental diz de tudo relacionado ao nosso benefício, ao nosso bem-estar, as relações que a gente constrói, numa comunicação clara, numa comunicação direta do que a gente está vivendo, das nossas emoções, das nossas experiências, né? Então, são esses vários benefícios que eu acho que a corrida me trouxe e que a atividade física traz de maneira geral. Legal. A Bruna tá... Ô, Vinícius, desculpa, te interrompi. Você quer falar? Tá bom. Só para finalizar, e realmente, Michi, o que eu percebi deixa eu colocar um vídeo. Oi, galera. Apareceu na careca toda de você. Mas, assim, essa questão da gente compartilhar essas coisas no Instagram, Facebook, o curioso é que eu nunca tive a intenção de motivar ninguém. É simplesmente uma questão de emoção, uma coisa que eu estou vivendo e tal, mas, assim, tantas pessoas me falam assim, cara, como você mudou, como você está me incentivando. E isso é fantástico também, muito legal. Legal. Depois eu quero fazer uma fala sobre rede social também. Mas eu quero ouvir a Bruna. Uma bandeira mesmo. Fala, Miss. Não, é só outros, né? Mas eu acho que a gente passa a ser defensor de uma causa, né? De levantar uma bandeira que é muito, muito rica, que é muito importante, né? Isso. Ótimo. E já te mutou. Bruna, você quer falar? Vou tirar o seu microfone, Bruna. Tá bom. Ei, Yuri. Ei, Michi. Ei. Treinou essa semana? Treinei hoje. Hoje eu corri de manhã. Parabéns. O problema agora é o calor demais que acontece lá no Também tem isso. Então, mas olha só, vamos de forma geral sobre a questão da temperatura. Realmente, o inverno daqui é muito rigoroso, mas eu acabei tirando um ponto positivo, assim, desse último inverno. O Yuri vai até lembrar isso. Eu odiava correr em esteira. Mas, assim, correr em esteira, para mim, era praticamente impossível.
E inverno passado, quando começou a ficar muito frio mesmo, por um tempo eu consegui ir para academia na parte da manhã. Então eu acabei me acostumando a correr na esteira, que foi um ponto positivo. Hoje em dia, se eu não tiver opção, se tiver muito calor, eu tenho a opção de ir para academia para correr. Então acho que isso foi uma coisa que foi legal, assim. Mas realmente, quando tá no ápice do inverno aqui, para sair de casa, assim, eu só saio para coisas extremamente necessárias, sendo bem honesta, assim. Uhum. Então, acho que esse ano mas uma coisa também que é importante, eu acho que é, a motivação que o treinador passa pra gente, eu acho. E isso, né, em relação às nossas conversas que a gente tem, eu acho que pelo menos pra mim, eu acho que isso é muito individual de cada um, né? Mas pra mim, eu acho que isso contribui, assim, muito positivamente, porque às vezes você tá naquela onda ruim, né? Tipo, o tempo já tá feio, 4 horas da tarde já tá de noite, já tá escuro. Pra gente que não. Assim, eu moro aqui há 4 anos já, mas isso nunca vai ser normal, assim. Às 4 da tarde tá à noite, nunca vai ser normal. Então, fez muita diferença e o bônus foi que eu acabei conseguindo me acostumar a correr na esteira. E agora, como a Michi comentou, o problema é o calor, né? Porque aí quando faz calor é muito calor, mas eu já tô ficando esperta, acordo bem cedo. Mas é E interessante isso que aí você eu está corro falando. antes do calor começar. Sim. Mas é Bem interessante isso. isso que você está falando quando a gente, né, puxando um pouquinho de volta para a saúde mental, da nossa capacidade de se adaptar às adversidades do ambiente. Uhum. Você não gostava de correr na esteira, mas você aprendeu. Talvez continue sendo uma coisa que não te dá prazer, mas você conseguiu se adaptar e manter o seu objetivo de treinar, né? Muito Sim, legal. sim. Eu acompanho a Bruna semanalmente, né? A gente conversa e eu sei do esforço dela em se manter em dia com os treinos. Parabéns, Bruna. Você tem o maior orgulho de treinar você. Teve um relato aqui. Merece vários escudos. Brava. A Michi sempre me dá curas. O Israel fez um depoimento no chat aqui muito legal, falando que ele luta há algum tempo contra o síndrome do pânico. Ele está lutando, né? E faz questão de deixar esse depoimento pessoal sucinto, de forma, principalmente, incentivar as pessoas a entenderem que saúde mental não é frescura e olharem ao redor, porque está cada vez mais, infelizmente, tem as pessoas muito próximas sofrendo de depressão ou outras doenças da mente. Síndrome do pânico, também eu tenho familiares com síndrome do pânico e eu não tenho medo de falar qualquer bobagem aqui, mas o que eu posso dizer é que também é algo que a gente tem que olhar com muita empatia, né, Michi? E eu acho que a gente está passando por um momento em que a gente precisa ter bastante humildade para falar, para tentar entender as pessoas em todos os aspectos, né? Assim, políticos, sociais, psicológicos, questão do feminismo, do machismo, tudo tem que ser encarado com escuta atenta, sabe? E com o objetivo da gente se ajudar, né? Assim, sem julgamentos, porque o aprendizado vem da escuta atenta e da humildade de que você sempre pode aprender, né? Sobre algo. Então, eu concordo demais, Rael. Obrigado aí pelo depoimento e conta com a gente sempre no que for preciso para você vencer a síndrome do pânico, né? Assim pode ser. E só para acrescentar, Yuri, eu acho que além dessa atenta que você falou, é extremamente importante a gente oferecer uma escuta empática, né? Esse é que diz também desse não julgamento, né? Porque nós temos uma tendência a julgar tudo que acontece, né? E isso é muito perigoso, porque o julgamento ele já cria uma distância entre nós e aquela pessoa que pode estar num sofrimento muito grande ali, né? Então, se eu me disponho a ouvir aquela pessoa da maneira como ela está se apresentando,
sem fazer julgamento, sem entender que é frescura, sem entender qualquer coisa que não seja a experiência dela naquele momento, eu tenho uma chance maior de oferecer uma ajuda realmente produtiva para aquela pessoa, né? E eu acho que é extremamente importante esse ato, que eu acho extremamente corajoso do Israel, da Sandra, de publicamente falarem sobre isso, para a gente entender que as questões de saúde mental estão mais próximas da gente do que a gente imagina, né? Porque se a gente fica naquela coisa que, isso é coisa de doido, isso é coisa de gente que está lá no Galba Veloso, esse olhar cuidadoso, né? Uhum. Concordo. O Sérgio Gontijo, que está aí, fala, Sérgio, tudo bem? Fez uma pergunta muito legal, né? Nem todos os depressivos têm vontade de fazer atividade física. Como lidar com esse tipo de pessoa? E, Sérgio, genial essa pergunta, porque eu tenho as pessoas próximas de mim que sofrem de depressão, eu sempre sou o que incentiva a fazer atividade física, mas muitas vezes não está na hora mesmo ali, né? Precisa de um suporte. Mish, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que essa pergunta a gente pode voltar para aquela questão do nível dos sintomas, né? Porque se a pessoa está passando por uma depressão antes, de eu querer ficar na cama o dia inteiro, de eu não ter vontade de me levantar para nada, de cuidar de mim, vai ser impossível motivar essa pessoa para fazer uma atividade física, né? Ela não está tendo motivação nem força de vontade de tomar banho, escovar os dentes, quanto mais sair da cama para poder fazer uma atividade física. Então, pensando nesse nível de gravidade, a gente precisa sim de uma poder limpar esses sintomas mais graves, digamos assim, para ter um mínimo de motivação para começar a fazer alguma coisa. Eu brinco que tanto a psicoterapia quanto em casa, e no primeiro momento, a medicação vem para a gente tirar, usar E me está travando. Tira tudo que está na estante. Entendi. Melhorou agora, será? Melhorou. Estão me ouvindo? Estamos, Sérgio. Joia. Melhorou? Deixa eu fazer agora uma pergunta foi, né? Só para aproveitar o gancho nessa pergunta que eu fiz. Além da depressão, ela não está sozinha. Ela sempre está associada a alguma coisa, ou seja, a um sedentarismo, ao tabagismo, ao estresse, aos problemas de coração e etc., que fazem com que a pessoa, cada dia que passa, vai se sentindo mais deprimida. O que acontece? Eu tenho percebido que algumas pessoas que estão neste nível de sedentarismo, de obesidade, de tabagismo, de etc., que é associado à depressão, se tornam um atalho, talvez até mais fácil, para poder despertar na pessoa que ela faça uma atividade física. Ou seja, às vezes a pessoa está depressiva, fuma pra caramba, ter uma válvula de escape que foge da depressão, que ela não demonstra o sintoma, mas a depressão é profunda, né? E o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando se faz uma análise de uma pessoa deprimida, ela sempre está associada a alguma dessas condições que eu falei, ou ela é somente mental? Na verdade, a condição mental, ela vai né? Então, talvez, por exemplo, para buscar um alívio para essas questões emocionais, fazer um uso excessivo de álcool, de tabagismo, de várias coisas, assim. Ixi, peraí, você parou o vídeo? Foi eu que tirei, Michi. Vou voltar aqui, é só para tentar...
Ah, tá. Não, então pode deixar, se for o caso, se estiver travando, né? Tá travando um pouco, mas pode falar. Mas então é isso, assim. Talvez até para buscar um alívio para esses sintomas emocionais, a pessoa recorra a um excesso de comida, um excesso de bebida alcoólica, né? Se a gente pensa no álcool, por exemplo, o álcool ele é um rebaixador das nossas funções mentais, ele é um depressor do sistema nervoso, né? Então, eu prejudico a minha memória, eu prejudico a minha atenção e aquela história, né, de beber para esquecer, eu acho que ela exemplifica muito bem, né? Assim, eu não quero entrar em contato com essa dor que é tão profunda, então eu vou beber, né? Ou então eu vou procurar comidas que me trazem um alívio emocional, um bolo de chocolate enorme, uma pratada de macarrão excessiva, né? Isso tudo traz um conforto imediato, o que é muito sério, né? E eu acho que sobre isso a gente pode pensar também nos comportamentos automutilantes, né? Que talvez em função de uma necessidade de um alívio, as pessoas, é muito louco pensar nisso, né? Mas o nível de sofrimento é tão grande que as pessoas se dispõem a se cortar para transformar aquela dor emocional que não é palpável, que não é compreensível no primeiro momento, em algo que eu posso sentir na pele, né? E isso, de alguma maneira, traz um alívio imediato, mas depois ela traz várias sensações de culpa, de medo, de várias sensações que são extremamente negativas, né? Entendi. Respondeu, Sérgio? Respondeu, tranquilo. Era mais ou menos, alinhando as ideias, era mais ou menos isso que eu estava pensando. De uma certa forma, a depressão, ela tem os percalços que a pessoa passa, né? Mas, de uma certa forma, as pessoas deprimidas, eu creio que na parte da atividade física tem uma grande possibilidade de se livrarem. Nós tivemos, o Yuri, logo quando eu iniciei na BH Race, o Gerson Borges, ele é representante de calçados. Ele relatou para mim que ele teve momentos de depressão tão forte que pensou em fazer bobagem e tudo mais, e que achou na corrida. A BH Race salvou a vida dele. As palavras que ele me disse. Aí eu falei assim, não, bacana, legal. E o assunto está bem pertinente ao que ele já havia me dito. Parabéns, viu, Gerson. Gerson careca, né? Careca alto. É ele, grandão, alto. Grandão, Yuri, deixa eu só fazer um gancho em relação a isso que o Sérgio está falando, porque você falou uma coisa que eu acho que é muito importante da gente se atentar. Você falou assim, ele pensou em fazer bobagem. Muitas vezes são os eufemismos, é o tabu que as questões de saúde mental trazem, não nos permite usar as palavras corretas, e é só quando a gente enfrenta o que é esse fazer bobagem que a gente olha de frente para o problema, né? Então, assim, sim, é importante a gente falar de suicídio hoje em dia, né? Porque a depressão, ela leva, sim, a um risco de mortalidade muito grande, porque se você pensa numa pessoa que não vê sentido para a vida, que ela não vê sentido para acordar, para fazer as coisas que ela fazia todo dia, o nível de sofrimento é tão grande que ela fica assim, cara, para que eu estou vivo? O que eu estou fazendo aqui? E aí, o suicídio é uma saída possível para essas pessoas, né? E a gente tem que entender que uma pessoa que se mata não é uma pessoa fraca, não é uma pessoa que não deu conta. O sofrimento, gente, a gente precisa entender que o sofrimento de um transtorno mental é tão grande e tão incapacitante que ele pode sim levar à morte, né? Então, é importante a gente usar as palavras corretas, é importante a gente falar, cara, eu estou pensando em me matar, eu penso em suicídio, né? Até para a gente poder acabar com esse tabu, né? Trazer essa discussão à tona. Às vezes a pessoa que está deprimida e fala assim, não, eu quero suicidar, eu quero morrer, eu quero pular de onça. Às vezes até brincando, você fala assim, então vai lá e pula, né? Estou supondo aqui uma condição, né? Vai lá e pula. Às vezes a pessoa
parece que está falando brincando, mas ela, no fundo, ela está querendo aquilo mesmo. E você, sem querer, brincando, fala assim, então vai lá e pula. A pessoa vai lá e pula, já pensou? Que doideira. É um negócio bem... Uma outra coisa que eu queria falar, como treinador também da Mega Race, é que o que acontece também, às vezes, isso eu já vi muito na Mega Race, não é o caso do Sérgio, do Gerson, que foi citado aqui, mas às vezes a pessoa vem num quadro de depressão, ou sedentarismo extremo, ou de alcoolismo, ou de cigarro, e aí ele larga e também vira um super atleta autodestrutivo. Você entende? Porque atividade física também não significa equilíbrio. O cara que quer correr ultramaratonas em 3 meses de treinamento, ele quer perder 50 quilos em 2 meses, então ele troca uma coisa pela outra e usa a atividade física que tem essa cara de saudável, né, como uma ferramenta. Assim. Então, também eu bato na tecla da equipe de treinadores da Mega Race que é função nossa buscar esse equilíbrio, sabe, e essa saúde, né? Então as coisas têm que ser com mais calma e tal, né? Eu percebo que as pessoas querem logo simplificar os problemas e também definir tudo e qualquer problema em uma caixinha, assim. Ele é depressivo, fraco e sedentário. Ele é isso, aquilo, né? Ele é bolsomínio, ele é petralha, ele é comunista, as pessoas querem pôr você em caixas, assim, né? E eu acho que as coisas são muito mais complexas e precisam de muito mais conversas e muito mais empatia antes de definição, né? Antes de definir, de colocar numa caixinha, vem conversar comigo, não me coloque em nenhuma caixinha, vamos entender um ao outro, né? Assim, porque eu acho que fica mais fácil para você lidar, né? Não sei. Oi. E eu acho que é importante a gente pensar sobre essa questão do não julgamento, porque para a gente exercer isso, a gente precisa necessariamente sair do modo automático. A gente precisa parar para entender que sofre em alguma medida, né? E que aquela pessoa está ali, por mais que ela esteja com um sorriso na cara, por mais que ela esteja fazendo atividades físicas e parecendo que está super saudável, a gente tem que entender que está todo mundo travando uma batalha diária. Uhum. A gente pensar né? Talvez ajude a gente pensar nas nossas próprias questões, né? Cara, hoje eu não estou bem, né? De repente aquela pessoa me deu uma resposta, me deu uma patada, algo que me ofendeu, mas talvez porque ela esteja também passando por um momento muito delicado e difícil para ela, né? Eu acho que é só quando a gente se propõe a estabelecer uma comunicação clara, uma comunicação aberta, sem esses julgamentos, que a gente se permite realmente se conhecer de maneira profunda, estabelecer relações mais significativas e se ajudar mutuamente. Exatamente. Oi, Yuri. Fala, Sejão, a gente precisa daqui a pouco ir finalizando, para não ficar muito longo, mas fala aí. Fui eu, não, foi outra pessoa. Oi, Yuri, foi Vinícius? Sou eu. Só para pegar um gancho do que você falou, é bem isso mesmo, né? Quando eu decidi a buscar atividade física, eu cheguei um pouco bem, vamos dizer assim, abafado, com vontade de ser maratonista, que eu mudei de vida. E entrou realmente o papel do Sidney e me colocando no meu lugar e trabalhando essa questão comigo para eu, vamos dizer, me controlar, né? Uhum. Porque a gente chega com vontade de fazer diferente, de mudar tudo e aí acaba que numa dessas aí o que é para ser saúde se torna algo que não vai gerar saúde, você vai lesionar, você vai, enfim, uma série de situações. Uhum.
Verdade, eu concordo demais. Não trocar um desequilíbrio pelo outro, né? Atividade física não significa saúde, exercício físico, né? Feito de qualquer forma também não significa saúde, né? Simplesmente. É importante ser moderado, é importante, se possível, ter a ajuda de um profissional e tal. Só uma coisa que eu queria pontuar antes de despedir, Misha, eu estava falando que os eventos de autocuidado, de reflexão, geralmente são povoados por mulheres. Eu só quero constatar aqui, dos 13 participantes, 12 são homens na nossa conversa. Pois é, tô achando isso maravilhoso. Uhul! Viu? Opa, que legal. Os homens, Sael, Sérgio, que participaram, Vinícius, muito legal. Lucas também, Luiz Adolfo, Vinícius Moreira, Elimar, parabéns. E a Bruna também, claro, mas é só porque eu ressaltei que as mulheres geralmente participam mais. Parabéns a esses homens que se propuseram a dedicar o tempo do dia a essa reflexão sobre depressão, com a ajuda da Michi. Acho que é um investimento, né? Acho que as pessoas que se interessam por esse tema, acho que elas estão preocupadas em buscar melhor qualidade de vida, relações mais significativas, bem-estar mais constante, né? Então, realmente, parabéns para todo mundo que está buscando esse autoconhecimento. Né? Legal, vamos despedindo, senão vai ficar um vídeo muito longo, vai sair do formato lá que a gente se propõe a esse projeto no YouTube, que são vídeos de 1 hora, assim. Michi, você quer deixar um local para a gente, se alguém quiser o seu trabalho, você quer deixar o seu contato aqui, a sua rede social, como é que faz para quem quiser conversar com você? Sim, tem o meu e-mail, que é contato@michellerocha.net.br. Eu vou pôr aqui no... Michele com 2 L's? Isso, Michele com 2 L's. Rocha. Agora eu acho que eu vou ter que parar para abrir a porta ali, só um minutinho. Michele, peraí, cadê? contato@michellerocha.net.br. Legal, eu pus aí no chat, gente. Eu vou divulgar no vídeo do YouTube também, eu coloco o contato dela também, mas se alguém quiser ou tiver alguma dificuldade, pode mandar direto para a Bega Reis também, que a gente disponibiliza o e-mail dela. Tem também o Instagram, apesar de estar meio paradinho, é uma forma de contato comigo também, que é Michele Rocha, com 2 L's, psicóloga. Michele Rocha, psicóloga. Psicóloga. Legal. Pus aqui também... Opa, escrevi psicóloga errado. Deixa eu pôr de novo. Michele. Legal, Elimar, obrigado. Certo. Beleza. Obrigado, pessoal. Vamos despedindo, então. Acho que vale a gente fazer mais vezes, né? Conversa sobre isso, rendeu muito e eu acho que é sempre válido. Obrigadão, Michi. Espero que você tenha gostado de ter participado. Com certeza, foi um prazer. Eu sou apaixonada por esse tema da saúde mental, então eu acho que é realmente importante a gente abrir esses espaços para poder falar disso, para poder olhar para essa questão com cuidado, né? Então, parabéns, Bega Reis, obrigada pela oportunidade. E é isso aí. Valeu. A gente se encontra nos treinos, né? Isso. Valeu, galera. Um abraço. Beijão. Vou finalizando aqui. Até mais. Até mais. Valeu.